Queridos, eu quero falar de tempestades. Hoje, pela madrugada, creio eu, acordado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vem ministrando ao meu coração por um período assim abençoado sobre tempestades. Mas não tempestades que prevalecem, porque nenhuma tempestade, nenhum problema, nenhuma luta é maior do que nosso Deus. O nosso Deus, Ele é maior. Então, a tempestade na nossa vida, ela termina, ela tem um tempo, ela acaba, ela vai diminuindo até acabar. E eu tenho certeza absoluta que nesse tempo de isolamento social, eu não tenho dúvida que eu falei sobre tempestade, falei sobre luta, dificuldade, falei de muitas coisas. E eu pensava, nós aqui no Brasil estamos vivendo agora o período, eu nem sei se oficialmente já é o inverno, mas se não é oficial, pelo menos frio já tem no país, aqui na nossa região, e no sudeste, sul, está frio. Então não é época de chuvas aqui, mas aqui na região sudeste, na nossa região, de vez em quando há tempestades. E a tempestade, muitas vezes, na nossa vida, ela é inevitável. Ninguém pediu para vir, você não pediu para ela vir, mas ela vem, ela chega. E a tempestade natural, se você for um observador, óbvio, até por conta da profissão que exerço, sempre estou olhando para isso, sempre tenho notícias disso, sempre olhamos para isso. E aí, se você olha para a tempestade, de repente, ela levanta e ela vem. E, querida, não tem muito o que você fazer. O que resta, às vezes, a fazer é você buscar um abrigo, segurança para você. Se você estiver fora da sua casa, do seu domicílio, ficar em um lugar seguro e assim por diante. Mas ela vem, ela chega, e você precisa da segurança, precisa da bênção de estar guardado e abençoado. Elas são inevitáveis na vida de um ser humano. Às vezes a tempestade é inevitável, ela vem, ela chega, ela não pede permissão. E assim é a tempestade natural, ela levanta lá de repente e vem com ventos, com trovoadas, raios, vem muitas coisas, e com isso tudo depois vem as consequências, e assim vai. Mas eu vou falar da tempestade, mas eu vou falar de um Deus que está acima da tempestade, que está além da tempestade. Quem já voou, quem viaja normalmente de avião, não é o meu caso, já fiz algumas viagens, mas não muitas, mas a tempestade, quando você está voando, você sempre vai lembrar dela. Certa feita, estávamos voltando do Nordeste, um dia normal, saímos lá, um sol bonito, maravilhoso. Quando chegamos, eu penso, a época era no estado da Bahia, depois a gente estava vindo de outro estado, não lembro qual exatamente, e quando chegamos mais ou menos no estado da Bahia, lá estava uma tempestade, bem em cima do estado da Bahia. E a aeronave, ela chacoalha demais, demais. Aí você fica com aquilo, né? O que pode acontecer com esse negócio? Os seus pensamentos te levam para vários lugares, e elas chegam. Elas não têm como administrar, elas vêm. E como é que você vai fazer isso aí? Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos dado... e aí eu queria falar sobre isso. E quando na aeronave, então a gente, observador disso também, você é avisado, coloque o cinto, porque vamos passar por um período turbulento.
E aí você vê que o avião, ele tenta desviar da tempestade, ele tenta sair do confronto, né, se eu pudesse dizer isso, mas e sempre consegue. Mas, queridos, e passam chacoalhando, e o avião chacoalha, e desce, sobe, e vai para lá, e vai para lá, até que ele vence, mas vence. Então eu quero te dizer, a tempestade também, quando você tem o Senhor na sua vida, ela não é invencível. Deus te faz caminhar em lugares abençoados, e Ele te dá o privilégio de vencer a tempestade para a glória de Deus Pai. Queridos, eu quero fazer um comentário do Moisés. O Moisés, nós falamos bastante dele aqui, esta igreja, aliás, o nosso ministério fala bastante do Moisés, e o Moisés foi um sujeito, desde o seu nascimento, ele passou por muitas lutas, por muitas tempestades. O Moisés passou por grandes desafios, o Moisés passou por grandes tempestades. Aliás, naturalmente falando, quase que nem era para ter na história o Moisés, mas pela vontade soberana de Deus, existiu Moisés. Ele foi um homem abençoado, um homem relevante, um homem, à sua época, abençoado e vitorioso, no meio da tempestade. Então, o Deus que muitas vezes permite que a tempestade ela chegue até a nossa vida, Ele é o Deus que também traz o refrigério sobre nossa vida. Então eu escrevi, antes de vir aqui para a igreja, que nós aprendemos com Moisés, que quando ele saiu, ele era um Moisés, digo um não no número, era um determinado caráter, mas quando termina a caminhada do Moisés, ele era outro homem. Ele termina a caminhada, ou ele termina a jornada, ou ele termina a tempestade, um homem mais robusto, espiritualmente falando, um homem que começou de uma forma, mas ele termina, mas muito melhor do que ele começou, mas muito melhor. O Moisés, entendo eu, viveu coisas maravilhosas, e nós, os filhos de Deus, não diferente do Moisés, hoje tempestades, mas amanhã bonança e refrigério, bonança e refrigério. O refrigério de Deus chega, o refrigério de Deus chega em sua vida. O refrigério de Deus chega em tua casa, o refrigério de Deus chega nos teus negócios, o refrigério de Deus chega nas tuas finanças, o refrigério de Deus chega no teu casamento, o refrigério de Deus, ele chega onde o Filho de Deus está, porque Deus, Ele abençoa a nossa vida onde quer que pisar a planta dos nossos pés. O refrigério de Deus vem sobre nossas vidas. Moisés, um exemplo, só quero citar ele como exemplo. Ele viveu através da tempestade, de tempestade em tempestade. Ele desenvolveu o seu ministério. Às vezes você não entende isso, às vezes eu não entendo, mas as tempestades, elas te fazem crescer, ou a dificuldade te faz crescer, ou as lutas te fazem crescer. Por que eu digo isso? Quantas pessoas já não oravam mais? Quantas pessoas já não buscavam mais a palavra de Deus? Quantas pessoas não paravam um tempo, um período para ler a palavra de Deus? E hoje voltaram ao tempo da oração, voltaram a buscar a palavra de Deus, voltaram a meditar na palavra de Deus, voltaram um tempo de comunhão com a família, voltaram um tempo. Então a tempestade também, ela traz essas bênçãos para a nossa vida. Ela nos traz as tratativas de Deus. Então somos tratados para a bênção.
e nós somos cuidados, abençoados, erguidos para a glória e louvor do nome daquele que reina e vive para todo sempre. O Paulo, o escritor de Filipenses, no capítulo 3, verso 12, ele fala assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Paulo, ele está dizendo o seguinte: prossiga a despeito da circunstância. Se eu pudesse parafrasear, eu diria: prossiga a despeito da tempestade. Prossiga a despeito do tamanho da tempestade que você tem enfrentado. Querido, querida, o amanhã, ele não te pertence. A palavra de Deus, os evangelhos já nos ensinam isso. O amanhã, ele pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal. O amanhã, ele pertence a Deus. Eu e você não podemos sofrer pelo amanhã. Nós podemos orar pelo amanhã, podemos colocar o nosso futuro no altar de Deus, podemos clamar a misericórdia de Deus pelo amanhã, mas nós não temos o domínio dele, não temos como ter o domínio dele. Mas o Paulo, ele está ensinando para nós: eu prossigo para o alvo, eu vou para a frente, a despeito da circunstância. Querido, querida, eu e você precisamos ir para a frente. Deus tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle da igreja, Ele tem o controle dos seus filhos, Ele tem o controle daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo para serem filhos dEle. Ele é o abençoador da nossa vida e Ele cuida de nós. O salmista, no Salmo 91, ele deixa bem claro, e graças a Deus, uma grande parte do povo de Deus sabe de cor e salteado, o Salmo 91, o verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O que o salmista está dizendo? O Senhor está dizendo aos anjos dele: Ele dá ordem a meu respeito, Ele dá ordem a respeito da igreja, Ele dá ordem a respeito dos filhos de Deus. E Ele, querido, querida, no 12, deixa eu ler o 12 aqui para concluir: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então, amados, Ele continua, a promessa dele é a mesma, o Deus é o mesmo, e Ele continua a abençoar, Ele continua a dar ordem aos anjos a respeito da igreja, a respeito dos filhos, a respeito daquele que Ele escolheu, para que Ele abençoe nossas vidas. Amados, nós precisamos entender que há um Deus que é poderoso, soberano, maravilhoso, que cuida de nós e que nos dá vitória a cada dia, que nos ergue, que nos abençoa. Então eu e você não podemos desistir, não podemos desanimar, porque Deus cuida de nós. Nós devemos entender que Deus, nós não podemos umas tantas coisas, mas Deus pode todas as coisas. E o Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso trazer a cura para o Covid-19, mas Deus pode. Eu não posso mudar a economia do país, mas Deus pode. Eu não posso, meus irmãos, mudar a saúde no Brasil, mas Deus pode. Eu não posso mudar o coração dos governantes, mas Deus pode. Deus pode, Deus pode, Deus pode. Ele é o Todo-Poderoso. E o Davi está dizendo, e o salmista está dizendo: Ele dá ordem a seu respeito.
Querido, isso é o refrigério de Deus. É quando você está naquele dia turbulento, problemático, e o Senhor e o salmista fala assim: o Senhor dá ordem a seu respeito. Ele te conhece pelo nome, Ele me conhece pelo nome, e Ele fala assim: tu és meu, Ele nos escolheu. Queridos, Davi, o escolhido de Deus, eu engrandeço a Deus pelo Davi, que nos ensina tantas coisas, nos abençoa com histórias maravilhosas, com testemunhos maravilhosos, um homem que muitos crentes deveriam se inspirar nele e fazer o que ele fez, executar o que ele executou. Davi, ele era o menor dos filhos de Jessé, a palavra nos ensina isso. Jessé era o pai dele, era o menor, ruivo, de aparência comum, né? Rude aparência, era ruivo, era, meus irmãos, dessa forma. Então, mas era o menorzinho dos filhos de Jessé. E a palavra fala, quando Samuel vai escolher, a palavra fala assim: disse Samuel a Jessé: acabaram-se os seus mancebos ou os seus filhos? Ele fala assim: não acabou, ainda falta o menor. Querido, preste atenção numa coisa: o Davi, nesse momento aqui, ele não estava nem sendo contado no hall dos irmãos, não estava sendo contado no staff do Jessé. Ele era um qualquer, menor, sabe, esse que ninguém olha para ele, anda meio para lá assim, de qualquer jeito, está lá cuidando de ovelha, cuidando de outras coisas, outros afazeres. Os outros não, os outros estavam aqui passando na frente de Samuel, os outros estavam aqui cuidando de outros afazeres que tinha mais, aparecia mais, eram graudões e preparados para a guerra, homens mesmo, diferente, olhando pelos olhos humanos. Mas esse texto ele é tão maravilhoso, querido, que ele nos ensina que Deus não olha a nossa aparência, Deus olha o que está em nosso coração. Querido, muitas pessoas acham que vão mexer com Deus pela sua aparência, e não mexe. Deus não se abala com a aparência de Romério ou de qualquer outra pessoa que seja, mas Deus, o que Ele quer, e nós aprendemos também com Davi, no Salmo 51, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. É isso que o Senhor quer da nossa vida. E foi isso que Ele achou no Davi, lá no Salmo 51. Um coração contrito e um coração quebrantado. Eu e você precisamos olhar para esta palavra e saber que é isso que o Senhor, Ele quer da nossa vida. Um coração contrito, um coração quebrantado. E Davi, ele teve também as tempestades da vida dele. Então o Álvaro depois ele vai intitular essa mensagem, vai postar nas nossas redes sociais, e ela será da tempestade para o refrigério. Então Deus, Ele tira os seus filhos da tempestade e leva para o refrigério. Ele tira da tempestade e leva para a bonança. Ele tira do problema e Ele traz a solução do problema. Ele tira de uma adversidade muito grande e Ele traz a bonança para a nossa vida, para os seus filhos. Agora, o que aconteceu com o Davi? O Davi, querido, querida, ele tinha um coração voltado para Deus, o seu pastor. Aliás, quando ele compõe o Salmo 23, ele está nessa porção, está lá atrás de urso, cuidando de ovelha, e ele compõe o Salmo 23.
E ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele tinha Deus como seu pastor, o pastor espiritual. O fiel coração de Davi diante de Deus foi a razão da escolha de Deus para com a sua vida. Muitas pessoas querem ser escolhidas, ter a relevância que o Davi teve, mas não quer ter a obediência que o Davi teve. Quer ter o momento que Davi teve com Deus, mas também não quer fazer o que Davi fez. Davi não olhou para clima, Davi não olhou para nada. Davi foi cuidar das coisas naturais, de poucas coisas. Ele tocava sua harpa, ele ficava ali talvez num tempo de frio, ele ficava ali sozinho, isolado, mas o coração dele estava conectado com o Senhor. Querido, a sua solidão às vezes é o Senhor esperando que você conecte-se a Ele e olhe para Ele. Eu quero que você tenha solidão, não, mas aproveite às vezes o tempo de estar só, o tempo de meditação, o tempo de oração, o tempo de busca, e vá para o altar de Deus, busque a presença dEle sobre a tua vida, busque ter experiências com o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito, busque ser cheio da graça de Deus, busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Você vai achar o Senhor, e o Senhor vai olhar para a tua vida, quando você buscar de todo o coração. Ele é o abençoador da nossa vida, Ele é o abençoador da igreja, Ele é o abençoador do povo de Deus. Talvez você esteja aí se perguntando: mas onde vai parar isso? Onde vai parar a pandemia, a crise da pandemia? Amados, ninguém sabe. Hoje eu conversava com um cliente novo que eu fui visitar logo pela manhã, e ele dizendo para mim: eu estou o tempo integral aqui na nossa propriedade, porque eu não tenho o que fazer. O meu lugar de trabalho agora é aqui na fazenda. O escritório que eu trabalho não está aberto, está fechado. Não tem mais reunião, não vou mais para lugar nenhum, estamos aqui. Amado, amadas, irmãos, às vezes você fica aí se lamentando, preocupado com tanta coisa. Eu quero te dizer, se isso consola e conforta o seu coração, alcançou a todos. Quem tem várias cifras na sua conta bancária e quem não tem quase cifra alguma, alcançou a todos. Mas eu quero te dizer, aos filhos de Deus está reservado a vitória, a bênção e a prosperidade. Então não murmure, não reclame, olhe para o Senhor. O Davi podia ter reclamado, o Davi podia ter se levantado e dito: mas que Deus é esse? Não. O Davi foi fiel e ele ficou lá esperando a oportunidade, ele ficou lá aguardando a bênção do Senhor sobre a sua vida. E o Davi, ele veio ser rei em Israel. Querido, querida, Deus não erra em suas escolhas. Se Ele te escolheu, Ele é poderoso para te abençoar. Se Ele te escolheu, Ele é poderoso para te dar vitória. Se Ele te escolheu, Ele é poderoso para reverter essa situação. Se Ele te escolheu, é porque Ele vai te levar até o fim. Se Ele te escolheu, é porque Ele tem algo poderoso a realizar na sua vida. Se Ele te escolheu, Ele vai com você, e Ele há o tempo do refrigério de Deus sobre a sua vida. Eu não quero que você seja um crente relapso, um homem ou uma mulher que não dá a mínima para a palavra e para aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Não seja isso. Isso não te faz bem, não nos faz bem. Deus nos chama para um compromisso. Quando eu digo aqui que Ele dá vitória, que Ele faz, e que Ele faz milagre, que Ele pode, você olha os homens todos que falam desta palavra,
Olha quem é Davi, olha quem é Paulo, olhe quem é Samuel, olhe quem eu cito muito aqui o Elias, olhe quem é Moisés, olhe quem é Josué, olhe quem é. Tiveram lutas muitas, inúmeras batalhas. Por que Deus foi com eles, meus irmãos? Porque eram homens fiéis. Quando nós olhamos para as mulheres também, aí só no sexo feminino mesmo, também foram mulheres relevantes, tiveram grandes batalhas, mas foram grandemente abençoadas pelo Senhor. A palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, nós sabemos que Jesus, ele está atravessando ali o mar, que não é mar, nós conhecemos lá, né, um braço lá, e aprendemos lá nesse lago, que é verdade, de vez em quando sobe um vento ali, muda o vento e a tempestade vem, é normal nesse lugar, tivemos lá em Israel. E aí, queridos, e eles estão, Jesus com os discípulos, nesse barco, nesta embarcação, e chegou a tempestade. Eu disse para você, não tem hora, não tem momento, ela chega, sem avisar. E Jesus estava descansando no barco, de boa, e nós poderíamos dizer de boa mesmo, a ponto de ele estar dormindo tranquilamente. E chega a tempestade, e movimenta o barco para lá, para acolá, mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Jesus, o Todo-Poderoso, Ele fala: mar, acalma, aquieta-te. É isso que o Senhor Jesus, Ele faz em nossas tempestades, é isso que Deus faz em nossas vidas. Nas nossas adversidades, Ele se levanta, Ele levanta-se ao nosso favor, e Ele põe fim à nossa adversidade. Foi um tempo de tempestade, foi um tempo de adversidade, mas eu quero reafirmar, o tempo findou, ela terminou, e o povo foi abençoado, e os discípulos puderam ver o poder do Senhor sobre todas as coisas, sobre a natureza. Ele manda parar e para, porque Ele tem todo o poder. Querido, então não tem tempestade que seja tão grande que o Senhor não possa vencer. Não há nada tão grande que o Eterno não tenha o controle. Ele tem o controle da situação, Ele tem o controle da tua casa, e tem o controle da tua causa. Ele conhece ela, apresenta ela no altar de Deus. Não fique tentando você resolver, não queira você resolver, mas peça para o Senhor ir à sua frente. Não sofra com o que não é para você sofrer, entregue tudo no altar de Deus e peça para Ele cuidar de todas as coisas. Eu quero te dizer, você como igreja foi escolhido por Deus. Ele tira-nos da tempestade, Ele tem o controle dela, Ele continua sendo Deus, Ele não nos abandona. Somos filhos amados, povo adquirido de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. O Pedro nos ensina. O mar revolto, ele é a figura do mundo em que estamos. O barco, a figura da igreja, e nós estamos dentro do barco. No mundo virão as tempestades, mas virá também a bonança. Eu quero te dizer que a tempestade acaba e vem o tempo da bonança, o tempo do refrigério, o tempo da graça, o tempo de cantar chega. O tempo de você celebrar chega. O tempo de você adorar, o tempo de você bendizer, ele chega.
porque Deus é bom e eterna a sua bondade, eterna é a palavra de Deus, o Deus que tem todo o poder, o Deus que cuidou de você, o Deus que cuida de nós, o Deus que cuidará de nós, porque Ele é o mesmo ontem. Então é assim, Ele foi ontem, passado, Ele é hoje, presente, Ele será eternamente, futuro. Ele é o Deus de toda a nossa história, Ele é o Deus da tua história. Então não desista por causa de notícia, não desista por causa da política, não desista por causa da economia, não desista por conta da ciência, não. Eleve os teus olhos para os montes e saiba que de lá vem o teu socorro, a tua bênção, o teu galardão está reservado com Deus, e Ele é o abençoador da tua vida. Não pare, não desista, olhe para Cristo, Ele é o que cuida de nós e que tem nos abençoado. Ser igreja do Senhor é sinônimo de ser vitorioso, é sinônimo de graça, é sinônimo de alegria, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de cuidado, de zelo, do zelo do Senhor para com as nossas vidas. É Deus cuidando, é Deus abençoando, é Deus nos levantando para a glória, louvor e honra do santo e bendito nome do Senhor.